Glória. E Deus tem dado Apocalipse 22. Eu falei, então é lá mesmo, Apocalipse 22. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Santo Senhor. Deus tem Salvador Jesus Cristo. Aleluia. 22, versículo 13. Vou tentar ler aqui. Amém? Amém. Difícil de encontrar? Aleluia, glória a Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que levantam e lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida. E todos que possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituíram, e os homicidas e os idólatras. E qualquer que ama e pratica a mentira. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nesta hora, Deus, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra nesta noite, amém. Poder sentar, não precisa, né, irmãos, diante de uma palavra dessa, não precisa nem expressar, porque Deus já falou conosco aqui através dos louvores. Deus falou através da palavra de cada um que veio aqui na frente, e Deus está falando conosco aqui nesta noite. Quando nós olhamos para uma palavra dessa, eu fico meditando no que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Nós estamos vivendo nos últimos segundos, aleluia, não há mais tempo para nós brincar de ser crente, enquanto muitas pessoas têm brincado, irmãos, aleluia, de ser crente. O diabo não tem brincado de ser diabo. O diabo está passando a rasteira em multidões de pessoas. E Deus tem falado nos últimos dias, tremendamente, dando oportunidade através dessa campanha. Aleluia, campanha, mais campanha, campanha e mais campanha. E Deus tem falado de uma maneira poderosamente. Todos os pregadores que vêm na frente, pregadores, mensageiras, que vem trazer a palavra de Deus, Deus está usando um atrás do outro tremendamente, irmãos. E aí, como nós podemos endurecer os vossos corações? Aí eu fico meditando que tem pessoas que não valorizam o que aprendeu. Tem pessoas que estudam a Bíblia, busca entendimento e depois endurece o coração. Aleluia. E depois que aprende, depois que tem o dom da palavra, tem o dom que Deus deu para ele, ele não sabe valorizar. Pega água em um buraco, faz como aquele moço que recebeu só um talento, Pega água, aleluia, e coloca ali e enterra, aleluia, tudo que Deus lhe deu. Louvado e agradecido ao nome do Santo Senhor e Salvador Jesus. E cada dia, irmãos, eu fico assim, aleluia, não estou diariamente aqui com os irmãos, mas eu fico meditando, eu fico acompanhando, pensando e falando com Deus, e me preocupo, irmãos, não só com vocês, mas eu preocupo com minha vida, porque eu olho para mim e falo, meu Deus, tem misericórdia, não deixa eu distanciar da tua presença, não deixa, Senhor, me afastar, porque, irmãos, cada dia que passa, o povo está se distanciando de Deus. E a palavra está deixando bem claro para nós aqui: ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituíram, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e pratica mentira. E uma preocupação, irmãos, que isso
tem multiplicado, como diz a palavra, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E isso está acontecendo no Brasil e no mundo. O povo não está tendo temor de Deus. O povo não tem vergonha de Deus. Aleluia. Para eles hoje é normal aprontar, fazer. Aleluia. Mas Deus continua dando oportunidade. Aleluia. O povo continua jogando fora. Irmãos, nós temos que abraçar essa oportunidade que Jesus está dando para mim e para você. Nós temos que abraçar, irmãos. Aleluia. Porque naquele dia não vai ter como você dizer que não teve oportunidade. Você está se enganando a si próprio. Você está se condenando a si próprio. Né? Quando nós olhamos, aleluia, de 30 em 30 dias, quando nós estamos diante de a Santa Ceia do Senhor, aleluia, e nós vemos a palavra dizendo para nós: ei, examina a si próprio. Olha para dentro de você, veja se você está em condições de participar ou não. A palavra não está mandando que eu venha julgar um ou outro, não. A palavra está dizendo que nós olhar para dentro de nós. De 30 em 30 dias, Deus fala conosco. Aleluia, para me olhar para dentro de mim e ver se eu estou em condições de participar ou não. Durante 30 dias, o que eu fiz? Eu menti, eu se levantei contra o meu irmão, eu me prostituí. O que eu fiz durante 30 dias? É para nós olhar durante 30 dias, é para nós olhar para dentro de nós e ver o que está acontecendo, o que está errado diante de mim. Mas só que hoje as pessoas não estão nem aí. A palavra está dizendo, mas eu não quero. Eu quero olhar para a vida do irmão. Eu quero olhar para a vida de A e de B. Agora a minha é como diz aquele velho provérbio que diz, né? O macaco senta, né, enrola o seu e está mostrando os outros que tem. O provérbio diz isso. Aleluia. E muitas das vezes eu não olho para mim. Eu só quero olhar para o meu irmão. Louvado e agradecido a missão do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí a palavra continua dizendo, a palavra da Santa Ceia continua nos despertando, nos alertando. Aleluia. Quando ela diz, por causa disso, há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Aleluia. Por que, irmãos? Porque o cálice do Senhor, ou seja, aquele pedacinho de pão ali, aquele pedacinho, aquele pouquinho de vinho que é colocado ali, depois que é consagrado ao Senhor, ali está simbolizando o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O suco está simbolizando o sangue. E ali, depois da oração, o negócio fica sério, irmão. Não é brincadeira. E muitas das vezes eu quero levar na brincadeira. Eu faço hoje, faço amanhã, faço hoje, faço amanhã, não peço perdão, não se humilho, né? E o que acontece? E lá na frente a palavra está dizendo: por causa disso, há muitos fracos e doentes, muitos que dormem. E muitas das vezes eu vou ficar preocupado com o irmão, o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo é porque, irmãos, eu estou participando do corpo do Senhor indignamente. Aí eu estou morrendo. Isso acontece com o pastor, acontece com o presbítero, acontece com o missionário, acontece com o empregado, acontece com qualquer pessoa que está participando do corpo do Senhor indignamente. Aí voltando a palavra, vem dizendo aqui conosco: Deus não mudou nada, Ele é o primeiro e é o último. Deus está dando uma oportunidade para mim e para você, irmão, se arrepender do que nós praticamos, porque nós, se continuar da forma que iremos, nós estamos enganando a nós mesmos. Querendo enganar quem? Eu posso te enganar, você pode
momento que fechou os olhos, ali só é ele e Deus. Muitas das vezes o indivíduo pode não ter arribado a mão, mas ele já ouviu falar de Jesus. Ele não tinha força, aleluia, para levantar a mão e aceitar Jesus e seguir. Mas muitas das vezes ele tinha temor. Muitas das vezes eu sou evangélico, mas eu não tenho temor de Deus. Eu faço tudo que o diabo agrada. E muitas vezes a pessoa está lá fora, né? Mas ele tem o temor de Deus. E aí o que acontece? A bichinha da foicinha vai lá e passa a foice nele, mas Deus permita ele pedir misericórdia. Senhor, o Senhor falou tanto comigo, me perdoa meus pecados, eu te entrego meu espírito agora nas tuas mãos. E muitas vezes a pessoa foi para o inferno e morreu sem Jesus. Aí ela vai no indivíduo cristão, morre, está lá no céu, irmão, está lá no céu. Só Jesus sabe o que ele estava aprontando, fazendo, aleluia. Só Jesus, irmãos. Mateus capítulo 7, se não me falha a memória, diz: não julgue, aleluia, para não ser julgado. A mesma medida que tu mede, tudo será medido. A mesma medida, a palavra está dizendo para nós: se eu julgo o irmão, eu vou ser julgado por Deus. Tem crente que adora julgar os outros, né? 24 horas julgando e condenando, irmão. Nem o próprio Jesus condenou ninguém. Jesus não apontou ninguém. Aleluia, tudo mais eu e você. Quem é eu? Quem é você para ter apontado ninguém? Verdade, papai. Aleluia. A palavra disse: é necessário deixar o joio crescer juntamente com o trigo. Se você arrancar o joio, o que acontece? Vai prejudicar o trigo. Nenhuma igreja, irmãos, nenhuma igreja é 100%. Mas quem vai fazer a colheita não é o pastor, não é o missionário, não é o presbítero. Quem vai fazer a colheita é o Pai, é o Deus. Grande é o Senhor, papai. É o dono que vai fazer a colheita, irmãos. É o próprio dono. Então eu não posso ter julgando, condenando, se eu estou aqui sentado juntamente com o meu irmão do lado. Eu estou fazendo de tudo para matar ele. Irmão, não fique pensando que você não vai ser julgado, que você vai ser julgado. Se esta alma, agora eu estou perseguindo, todo dia estou pipicando essa alma. Meu Deus! Estou indicando. Não tem que essa vida, essa alma se levanta daqui, se desvia, ou vai para outro ministério, depois ela desvia e vai para o mundo. Ela sobe aqui por causa de quem? Por causa de mim. E aí o que acontece? Aqui você já viu como é que é o sistema aqui, como é que funciona. Você vai lá, coloca um advogado, né? Vai para o juízo, e aquilo ali vai correndo, vai levando tempo, vai levando tempo, né? Sobe para cima, baixa para baixo, e de repente, daqui a pouco, quando a pessoa menos espera, o juiz manda chamar. Continuação. E assim é na vida do cristão, não é diferente. Né? Vai rolando. Ele pode se alegrar, ele pode pular, ele pode ser batizado com o Espírito Santo, mas lá atrás ele está ferindo alguém. Coveiro. Ele está provocando alguém. Ele vai ser julgado e ele pode ser condenado se ele não se humilhar diante de Deus. Porque, irmãos, nós temos que aprender a ser humilde. A palavra de Deus, ela deixa bem claro para nós. Tem pessoas que, não, para tudo há perdão. Só não tem perdão para aqueles que se blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. Quem ele falou isso?
não para aqueles que traçam com a descrição de Deus, não, irmão. Verdade. Porque a palavra, na oração do Pai Nosso, ela deixa bem claro: se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. A oração do Pai Nosso, ela deixa bem claro: nós temos que perdoar. Tem pessoas que só querem receber, mas não tem coragem de abençoar. Tem pessoas que só querem receber, mas ele não quer orar. Aleluia. Então, irmãos, é preciso nós aprender a se humilhar diante de Deus. Eu não estou nem aí para pastor, não estou nem aí para ninguém. Eu me curia pouco. Não é bem assim, não. Aleluia. A palavra que Jesus disse: tive na prisão, não me visitaste. Tive nu, não me deste o que vestir. Tive fome, não me deste o que beber. Tive fome, não me deste o que comer. E mais embaixo vem logo a explicação. Alguém: Jesus, você nunca esteve na minha casa? Como? Se chegar uma criança que te pedindo um prato de comida, vai comer na tua casa, meu irmão. Talvez lá na casa dele não tem, está te pedindo, porque lá na casa dele não tem. Se chega um mendigo na sua casa, uma pessoa que está aí, pode ser um cachaceiro, pode ser um drogado, chega na sua porta: irmão, me dá um prato de comida. A primeira coisa que a pessoa olha é para os pés. Olha para os pés, e olha para a cara, e olha para a roupa. Não tem não. E aí, aquele homem, aquela mulher que está representando Deus na tua vida. Santo. E aí, irmãos, tem muitas pessoas que gostam de empinar o nariz, quando começa a formar no céu, os fureiros do nariz já enchem água, porque anda com o nariz empinado para cima. Irmãos, nós vemos o que aconteceu com Naamã. Naamã, para receber a vitória, ele teve que se humilhar. Ele teve que mergulhar naquele rio qual que ele nunca sonhava, nunca pensava de mergulhar ali. Ele, para receber a vitória, ele teve que passar pelo processo. E muitas das vezes, irmão, Deus quer me abençoar, Deus quer te abençoar, mas precisa nós, aleluia, ser humilde. Nós vemos aquela criança ali que Jesus pega, aleluia, alguém perguntando quem era o bambambam. E Jesus pega aquela criança e fala: ei, aquele que não se tornar como essa criança não pode ver o reino do céu. Então Jesus está mostrando para mim e para você: não adianta eu pregar, aleluia, para o fogo cair. Não adianta eu pregar aqui, orar pelo dom de revelação, de cura, de libertação, e não ter amor de Deus. Porque muitas pessoas, irmãos, fazem isso porque busca. E se você busca, você encontra. Você pagando preço pelo aquilo ali, você tem sim. Por quê? Porque você está buscando e você recebe. Porque é promessa de Jesus. Aleluia. Se você buscar, você vai encontrar. Mas isso aí, irmãos, não é salvação, não. Salvação é você, aleluia, botar Deus no primeiro lugar e o seu irmão com a ti mesmo. Aleluia. Se nós fazer isso, nós estamos, aleluia, fazendo os 10 mandamentos e um pouco mais. Mas assim, nós fazer, eu olho para dentro de mim, muitas das vezes quando eu falo que nós pregamos, aleluia, que nós cremos, muitas pessoas acham impossível que eu estou falando isso. Mas quando eu falo isso, irmãos, por quê? Porque é uma coisa que as pessoas acham que faz e não faz. Pensam que acredita e não acredita. Porque se você for colocar Deus no primeiro lugar, não é fácil.
Não, irmãos, não é tão simples, não. Muitas pessoas acham que é simples. Ah, mas eu coloco Deus. Ah, mas eu tenho Deus. Todo mundo quer Deus. Mas não é só assim, não. É por isso que a palavra diz: não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Em vão eu falo muitas coisas. Eu quero ver colocar Deus no primeiro lugar de tudo. Tem pessoas que no primeiro lugar colocam o esposo. Tem pessoas que no primeiro lugar colocam a esposa. Tem pessoas que no primeiro lugar colocam filho, coloca trabalho, coloca isso, coloca aquilo. Deus se encontra no último lugar. E se eu for aqui pregar sobre luta, perseguição, será que eu estou pregando o que eu estou vivendo, irmãos? Não. Se eu for pregar o que eu estou vivendo, talvez a igreja não pode aguentar, as pessoas não vão entender. Aleluia, louvado e agradecido é o nome do Santo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós pregamos o que nós cremos. Aleluia. E não adianta eu colocar, aleluia, algumas coisas, porque a palavra de Deus, nós temos que aprender, porque tem pessoas que não vão aguentar, né, se você for, né, contar um testemunho da sua vida, se você for falar algum algo, né, tem pessoas que não vão te entender. Então por isso que nós temos que pregar o que a palavra ensina, não pregar heresia. Mas se Deus te deu um modo de você pregar, um entendimento de você pregar, tem pessoas que vão criticar a sua pregação. Mas nós temos que entender, irmãos, que dentro de uma congregação de 100 mil pessoas, ou de 50 pessoas, ou de 10 pessoas, se Deus te usar para te dar uma palavra ali, para você dar uma palavra, ali tinha uma pessoa que precisava de ouvir aquela palavra sua. Nós temos que ser humildes para isso. Se eu estudei a palavra, né? Hoje eu sou perito, sou professor, aleluia, sou bacharel, aleluia. Então, o que acontece? Eu vou saber que o irmão pregou tudo errado. Eu não vou criticar, se eu não puder ensinar o irmão, eu não vou criticar o irmão, sabe por quê, irmão? Porque aquele irmão pode distanciar. E aí? A culpa é de quem? A culpa é minha que eu fui criticar aquele irmão. Então nós temos, de uma certa forma, ter uma sabedoria para ganhar o irmão. Se Deus eu estava meditando a palavra, cadê o dicionário? Eu mostrei para ela, se eu não me engano, foi em Romanos. O capítulo versículo, irmão, eu estou assim, né? A gente vai ficando de idade, mas eu sei que foi em Romanos. Aí, a palavra está dizendo lá, nós estamos se aproximando da Semana Santa, né? Aí a vizinha vai lá e faz um manguzá. Aqui, pastor Joris, um manguzá aqui, eu trouxe para o senhor. Aí, ô meu irmão, amém, Deus abençoe. É de Deus, tá? Não tem que tomar um manguzá desse aqui. Mas, chega um missionário junto, e aí fica sugando com minha cara. Daí eu doido para tomar um manguzá, mas eu vou pegar o manguzá. Pastor, você vai tomar esse manguzá? Vou, meu irmão. Pastor, isso aí foi consagrado. Isso aí foi consagrado, pastor. O senhor não pode fazer isso não. Aí o que eu tenho que fazer, irmão? A minha fé, eu vou orar, vou tomar, amém. Mas, respeitando a fé do irmão, para não entrar em contradição com o irmão, o que eu vou fazer? Amém, meu irmão, está certo então. Eu vou aguardar isso aqui. Aí quando o irmão sair, representa Deus, abençoe que eu vou tomar. E tem uma posse de banquete. Mas eu evitei de entrar em contradição com o irmão. Então, irmãos, irmão Gilson, lembra, irmão? Lá, irmão Gilson. Lá em Romanos, né, meditando, então, a gente tem que ser assim, irmãos. A palavra manda que nós temos que suportar uns aos outros. Nós não temos que só. O
irmão vai ter que viver pela minha fé, tem que ser do meu jeito? Não, irmão. Eu acredito sim, eu creio sim que tem que ser assim. Mas o irmão já achou uma forma, ele achou um versículo lá, né? E contradiz aquilo que eu disse, porque eu aprendi assim. Eu estou dizendo que é assim. Mas o irmão não pode vir de lá e abater a minha fé. Você sabe, eu posso aguentar, mas o meu irmão vai aguentar? Então nós temos que ter essa sabedoria, irmão. Mas tem crente que ele estuda para isso, para só para bater. E Jesus não está aqui para isso, não, irmãos. Jesus quer abraçar todos. É importante a você obedecer a Cristo. Aprender de amor, suportar. A palavra diz que o amor suporta tudo. Quem tem amor, suporta tudo. Então, irmãos, é assim, né? A palavra aqui é forte, né? Mas o que Deus quer de nós, que nós aproveitamos esse tempo que nós temos para enquadrar, irmãos, dentro da palavra de Deus, porque Jesus está voltando, irmãos. As coisas estão acontecendo, o sistema está funcionando brutalmente e as pessoas não estão percebendo. Pessoas estão, assim, recebendo uma seta mundial, irmãos. Não é só aqui na Bahia, não, é no mundo inteiro. O sistema está lançando e o povo está pegando, está se adaptando, para quando ser lançado, o povo não vai questionar. E quem for pregar já vai ser odiado já pelo o outro, não vai acreditar mais nem na palavra. E hoje nós estamos vendo aí o culto que aconteceu sem o nosso som, Já falei que minha garganta já não está nem aguentando falar mais, e ainda tem 15 minutos, mas não vou ficar por aqui, eu não vou enfadar os irmãos. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada um. Irmãos, vamos pedir a Deus misericórdia, amor pela obra de Deus. Nós vemos ali a pontinha, irmãos, a pontinha está